A Copa do Mundo de Futebol impõe uma fantasia de congraçamento global durante um mês e ameniza a realidade sangrenta. Ajudou a encobrir, por exemplo, a Guerra da Coreia em 1950, o golpe promovido pelos Estados Unidos na Guatemala em 1954, a ditadura no Brasil em 1970, a da Argentina em 1978, a Guerra das Malvinas em 1982, o genocídio de Ruanda em 1994, a Guerra do Kosovo em 1998, o contra-ataque internacional ao Estado Islâmico em 2014. Antes de começar, neste domingo, o Mundial de 2022 já estava definitivamente atado a conflitos internos em vários países, graves tensões geopolíticas e disputas comerciais espalhadas pelo planeta. Longe de um cessar-fogo olímpico, os disparos verbais aumentaram as labaredas desse incêndio no escaldante Catar, na véspera da abertura. Em entrevista coletiva, o ítalo-suíço Gianni Infantino, presidente da FIFA, a dona da competição, reagiu às críticas generalizadas ao país sede acusado de violar direitos de mulheres, homossexuais, operários e imigrantes pobres, além da liberdade de expressão. O Cartola chamou de hipocrisia os ataques de governos, entidades e cidadãos, principalmente da Europa, cujas nações, lembrou ele, têm 3.000 anos de serviços sujos. Porém, questionado sobre pedidos de exclusão da seleção iraniana da Copa devido à repressão violenta aos protestos naquela república teocrática, Infantino escancarou que a hipocrisia é recíproca. Alegou que não é o regime que está jogando, são times de futebol. Tem razão. Como também não era o regime do presidente Vladimir Putin que ia a campo nas eliminatórias deste mesmo Mundial, quando o selecionado russo e seus torcedores foram penalizados com a expulsão por causa da invasão à Ucrânia em fevereiro. 2 pesos, 2 medidas. 0 rublo e bilhões de petrodólares. Sede da Copa anterior, a Rússia vinha sendo castigada em diversos âmbitos neste ano. Seleções concorrentes à vaga no torneio, Polônia, Suécia e Tchequia, prometeram iniciar um boicote, e a FIFA sucumbiu à pressão para vetar os russos. Já os ucranianos não conseguiram em campo uma classificação que só obtiveram em 2006. Porém, a grande ausente desta 22ª Copa é a Itália, atual campeã europeia e dona de 4 títulos mundiais. Aliás, ausência repetida. A Azzurra também fracassou na tentativa de ir à edição de 2018. Os outros 7 campeões estão no Catar para aumentar sua galeria de troféus. Infantino, que ascendeu ao trono do futebol em 2016 no rescaldo dos escândalos de corrupção na FIFA, acaba de garantir, sem oposição, um 3º mandato. Entretanto, também é investigado por encontros às escondidas com o procurador-geral. Ele herdou a escolha da sede de 2022, feita em 2010, mas empenhou-se em mantê-la, apesar de sobrarem motivos em sentido contrário, como a drástica mudança de calendário, os indícios de corrupção na votação, exploração e morte de trabalhadores, as restrições impostas pela ditadura qatariana, enfim. O dirigente de 52 anos conseguiu inchar ainda mais a Copa do Mundo, que passará de 32 para 48 seleções na próxima edição, em 2026. Ele foi impedido ao tentar realizá-la a cada 2 anos. Para isso, chegou a afirmar que esse aumento de frequência manteria refugiados em seus respectivos países e evitaria que eles fossem à Europa. Infantino não se contém e mostra o que ele realmente defende. Ontem apresentamos aqui metade das seleções participantes e hoje veremos as outras 16. Elas se repartem por 8 grupos. Ao famigerado mata-mata avançam apenas 2 de cada um deles. A melhor de um grupo enfrenta a segunda colocada de outro, e vão assim até a final, em 18 de dezembro. Apenas o grupo E possui 2 seleções com títulos mundiais, Alemanha e Espanha. Após decepcionarem na Rússia, elas chegaram renovadas e não devem ter problemas contra japoneses e costarriquenhos. Alemanha. Na sua 20ª Copa do Mundo, a Alemanha tenta igualar o recorde brasileiro de 5 conquistas. Em 2018, ela passou vergonha na lanterna do grupo, derrotada por Coreia do Sul e México. Auxiliar técnico de Joachim Löw na seleção entre 2006 e 2014, Hansi Flick assumiu o Bayern de Munique como interino em 2019 e conquistou todos os títulos possíveis. Em setembro do ano passado, ele começou a dirigir a Alemanha, que vinha de eliminação nas oitavas de final da Eurocopa diante da Inglaterra. Permanecem 16 daqueles convocados. O atacante Timo Werner seria o 17º, mas foi excluído por lesão. Também se machucou o reincidente meio-atacante Marco Reus. Os 4 remanescentes do elenco campeão do Brasil em 2014 são o goleiraço Manuel Neuer, o zagueiro Matthias Ginter, o polivalente Thomas Müller e o meio-atacante Mario Götze, autor do gol do título que volta após 5 anos sem ser chamado e que teve a carreira ameaçada por um distúrbio metabólico. Espanha. A seleção espanhola aposta em alguns jogadores muito jovens, quase todos do Barcelona, como o zagueiro Eric Garcia, os meio-campistas Gavi e Pedri e os atacantes Ansu Fati e Ferran Torres. Colega deles no clube, o capitão Sergio Busquets, é o único remanescente do título mundial de 2010. Da Copa anterior, só permanecem o volante e mais 5 jogadores. Também pudera, a Espanha venceu apenas o Irã e no sufoco por 1-0. Os russos, donos da casa, a mandaram embora já nas oitavas de final, na disputa de pênaltis.
Em seguida, Luiz Henrique, meio atacante de 3 Copas e campeão de tudo como técnico do Barça, aportou na seleção. No ano passado, ela perdeu a disputa de pênaltis das semifinais diante da campeã Itália e a final da Liga das Nações com erro de arbitragem em favor da França. Japão. O Japão estreou em mundiais em 1998 e não faltou mais. Sempre alternou quedas na fase de grupos e nas oitavas. Se mantiver essa sequência, desta vez nem vai ao mata-mata. Ex-meio-campista da seleção nos tempos pré-Copa, Hajime Moriyasu foi auxiliar técnico de Akira Nishino na equipe que quase derrubou a Bélgica nas oitavas de final de 2018. Ele assumiu o cargo em seguida, credenciado por 3 títulos japoneses à frente do Sanfrecce Hiroshima. Obteve o vice-campeonato asiático de 2019, derrotado pelo Catar nos Emirados Árabes Unidos. Agora ele perdeu o zagueiro Yuta Nakayama, machucado. Tem como trunfo o meio-atacante Takumi Minamino. O promissor Takefusa Kubo ainda não estourou. Costa Rica. A Costa Rica está na sua 6ª participação, a 3ª seguida. Na estreia em 1990 foi às oitavas de final. Em 2014, quando emergiu como líder do grupo da morte, à frente dos antigos campeões Uruguai, Inglaterra e Itália, só parou nas quartas, invicta na disputa de pênaltis diante da Holanda. Resistem 9 veteranos daquela campanha, como o goleiro Keylor Navas, multicampeão com o Real Madrid, o ponta Joel Campbell e o versátil capitão Brian Ruiz, que foi mal no Santos. O colombiano Luis Fernando Suárez, que levou o Equador à Copa de 2006 e Honduras à de 2014, treina a seleção costarriquenha há 1 ano e 5 meses. Pensando adiante, ele leva garotos como Juesan Benet. Os 2 classificados do Grupo E enfrentam os do Grupo F, que abriga simplesmente a seleção vice-campeã e a 3ª colocada da Copa anterior, respectivamente Bélgica e Croácia. Bélgica. Do elenco que eliminou os comandados de Tite nas quartas de final e realizou a melhor campanha da Bélgica em 13 participações, com medalha de bronze em 2018, permanecem 16 nomes, entre eles o meia Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, premiado como o melhor goleiro daquela Copa, os atacantes Romelu Lukaku, Eden Hazard e Dries Mertens. O ex-volante espanhol Roberto Martínez, que só havia treinado clubes ingleses, dirige a seleção belga desde 2016. Carrasco do Brasil, também como craque da França em 2006, Thierry Henry saiu, mas voltou para auxiliá-lo. Croácia. Há 5 anos, o treinador Zlatko Dalic socorreu a seleção croata no aperto das eliminatórias, a classificou para sua 5ª Copa e surpreendentemente chegou à final. Perdeu para a França, como havia acontecido à Croácia nas semifinais de 1998. Sua estreia é até então o maior sucesso. Vários antigos atletas de ambas as gerações compõem a comissão técnica atual. Só continuam 8 jogadores que estiveram na Rússia, como o maestro Luka Modric, eleito craque daquele Mundial e do ano de 2018, e o ponta Ivan Perisic. Marrocos. Como já havia acontecido nas seleções de Costa do Marfim em 2010 e Japão em 2018, o treinador bósnio Vahid Halilhodžić foi demitido de Marrocos às vésperas do Mundial. Ex-lateral direito vice-campeão africano de 2004, Walid Regragui o substituiu logo após ganhar o título continental com o Wydad. Com isso, volta a ser convocado o meio-atacante Hakim Ziyech. Os laterais Achraf Hakimi e Nosir Mizraoui também têm rodagem em grandes clubes europeus. O trio e mais 10 convocados nasceram em Holanda, França, Espanha e, concorrentes neste grupo, Bélgica e Canadá. Outro, o meia Aminur Harif, foi embora lesionado. Canadá. Sua classificação é parte dos esforços para não dar vexame em 2026, quando o Canadá sediará o Mundial junto com Estados Unidos e México. Os canadenses só estiveram na Copa de 1986 e nem gol marcaram. Aquele elenco tinha 10 jogadores nascidos no exterior. Agora, dos 26 convocados, 22 têm origem estrangeira. Como o lateral e ponta Alphonso Davies, filho de liberianos nascido num campo de refugiados em Gana. Ou o goleador Jonathan David, que imigrou com os pais haitianos. Treinador deles desde 2018, o inglês John Herdman, nos 7 anos anteriores, havia conduzido as mulheres canadenses ao título pan-americano de 2011 e as medalhas de bronze olímpicas de 2012 e 2016. Antes, dirigiu seleções femininas da Nova Zelândia. O grupo G é quase uma repetição do grupo E de 2018, mas Camarões substitui Costa Rica. Daquela vez avançaram o Brasil em primeiro e a Suíça em segundo lugar. Brasil. Com os símbolos nacionais capturados pela extrema-direita, a seleção brasileira se viu no centro das disputas de um país dividido pelo sectarismo político, que foi alimentado por discursos de ódio. Os jogadores se mostraram alheios, ou aderentes ao grupo que vai se despedindo do poder, como é o caso do grande craque do time. Um dos 10 remanescentes do Mundial de 2018, Neymar, em sua 3ª Copa, ainda tenta comprovar as maiores previsões de consagração lhe endereçadas desde a adolescência. Na Rússia virou piada mundial pelas quedas e simulações. Agora está acompanhado por 8 jovens atacantes. Tite, que substituiu Dunga em 2016, sob risco de o Brasil faltar à Copa pela primeira vez, terá uma inédita continuidade para treinadores daqui, mas já anunciou que se despedirá no Catar, com ou sem Hexa. 2 décadas após o Penta, a mais vitoriosa das seleções tenta não igualar seu maior jejum de 24 anos, ocorrido entre 1970 e 1994.
Sérvia. Desde o divórcio das demais repúblicas iugoslavas, a Sérvia esteve nas Copas de 2010 e 2018, mas não foi além da fase de grupos. Na Rússia, tomou 2-0 do Brasil, mas desta vez se mostra mais forte. Entre os 12 remanescentes, chamam a atenção o meio-atacante Dusan Tadic, o ponta Filip Kostic e o meio-campista Sergei Milinkovic-Savic. Seus atacantes grandalhões Dusan Vlahovic e Aleksandar Mitrovic vivem um momento muito bom e causam temor principalmente como alvos de cruzamentos aéreos. Aliás, trata-se da seleção com maior média de altura do torneio, 1,87 m. Mas quem manda é o baixinho Dragan Stojkovic, craque da Iugoslávia das Copas de 1990 e 1998, que também presidiu a Associação de Futebol de Sérvia-Montenegro e seu ex-clube, o Estrela Vermelha. Esse cartel, em uma década como treinador no japonês Nagoya Grampus e no chinês Guangzhou Arendelle, o levaram a dirigir a seleção a partir de março do ano passado. Suíça. Pela primeira vez a Suíça joga 5 Copas consecutivas. Em 11 participações, seu limite foi as quartas de final. 3 vezes, a última delas em 1954, em casa. Da turma que empatou com o Brasil por 1-1 em 2018, 11 jogadores se mantêm. Na derradeira rodada do grupo, sérvios e suíços se enfrentarão, reacendendo a rivalidade que estourou na Rússia. Os gols da virada da Suíça foram marcados por 2 dos vários jogadores de origem albanesa, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, que comemoraram com símbolo nacionalista em alusão à guerra entre sérvios e albaneses no Kosovo. Ambos os meio-campistas continuam na equipe, mas gestos políticos foram proibidos pelos dirigentes. É a diplomacia que prega o técnico Murat Yakin, ex-zagueiro da seleção, contratado há pouco mais de um ano. Como retribuição pelo empate com a Itália, que assegurou a Suíça no Mundial, ele enviou 9 kg de chocolate para o time da Irlanda do Norte. Quanta doçura! Camarões. O ex-zagueiro Rigobert Song é quem mais jogou por Camarões, disputou 4 Copas do Mundo e capitaneou a equipe no bicampeonato africano. Há 6 anos, quando já trabalhava com seleções camaronesas, sofreu um derrame cerebral e ficou em coma por 2 dias. Curado, em fevereiro herdou do português Tony Conceição o time terceiro colocado da Copa Africana em casa. O Ministério do Esporte anunciou que a troca partiu de Paul Biya, de 89 anos, que preside o país há 40. A equipe de Song passou pela Argélia no finalzinho da prorrogação para ir ao Mundial. Só continuam 16 dos 28 convocados de janeiro. Estrearam reforços que atuam em clubes europeus e 6 deles vão ao Catar. A principal arma é o goleador Vincent Aboubakar. Trata-se do sucessor de Samuel Eto'o, maior artilheiro de Camarões consagrado na Europa, atacante em 4 Copas e presidente da Federação Camaronesa de Futebol desde dezembro. Foi dele o gol da única vitória de uma seleção africana sobre a seleção brasileira principal no jogo oficial, na Copa das Confederações de 2003. Na sua melhor campanha em 7 mundiais, os Leões Indomáveis atingiram as quartas de final de 1990. Seu pior desempenho foi exatamente nas 2 mais recentes, penúltima em 2010 e lanterna em 2014. O cruzamento dos classificados do Grupo G é com os do Grupo H, que promoverá curiosos reencontros de Copas anteriores. Portugal. Portugal joga seu 6º Mundial seguido, antes tinha ido a apenas 2. Na estreia, em 1966, obteve seu melhor desempenho, o 3º lugar. A atual é certamente a mais completa entre as gerações mais talentosas da equipa lusitana. O selecionador Fernando Santos, campeão europeu de 2016 e da Liga das Nações de 2019, entretanto, é criticado por não conseguir rendimento compatível do elenco e aparenta não estar no nível dos treinadores compatriotas que vencem mundo afora. Ele perdeu o atacante Diogo Jota, lesionado, e terá possivelmente a despedida do astro Cristiano Ronaldo na seleção. Na Copa anterior, Portugal caiu nas oitavas de final com gols do uruguaio Cavani. Uruguai. A seleção uruguaia conquistou as 2 primeiras Copas que disputou, a inaugural em 1930 em casa e a de 1950 no Brasil. Voltou mais 11 vezes, nunca porém a decisão. Foi 4ª colocada 3 vezes. O elenco se renova, mas o peso da idade se faz sentir em algumas posições. Despede-se a vitoriosa geração do zagueiro Diego Godin e dos goleadores Edson Cavani e Luis Suárez, consagrados na Europa. É tempo da safra do atacante Darwin Núñez. Celebrado como o melhor jogador em atividade no Brasil, o meia Jordan de Arrascaeta coleciona títulos no Flamengo. Ex-atacante de breve passagem pela seleção, o técnico Diego Alonso, há menos de um ano substituiu Oscar Tavares, que a partir de 2006 havia ressuscitado a Celeste Olímpica e ido a 3 mundiais seguidos. Gana. Com a mão no desfecho da prorrogação, o atacante uruguaio Suárez evitou o gol que colocaria a seleção africana na semifinal pela primeira vez e em plena África do Sul. Por isso, Gana quer revanche de 2010. Além daquela Copa, as estrelas negras estiveram somente nas de 2006 e 2014. Eliminada na fase de grupos da Copa Africana em janeiro, demitiram o sérvio Milovan Rajevac, que as comandou em 2010. Seu assistente, Otto Addo, meia do Mundial de 2006, o sucedeu e tirou da Nigéria a vaga no Catar. Ele reformulou a equipe com 10 reforços de clubes europeus. Possui o plantel com menor média de idade da competição, 24,3 anos. Coreia do Sul. Os sul-coreanos vão à sua 10ª Copa consecutiva e esta sequência desde 1986 é superada apenas por Brasil, Argentina, Alemanha e Espanha. Antes disso só haviam jogado em 1954.
não vão ao mata-mata desde a derrota para o Uruguai nas oitavas de 2010. Seu auge foi o quarto lugar em casa em 2002 com a ajuda da arbitragem. Naquela vez, Paulo Bento era volante da seleção portuguesa vencida pela co-anfitriã. Agora comandará a Coreia do Sul contra seus compatriotas. Seus mais confiáveis atletas são o zagueiro Kim Min-chae, do irresistível Napoli, e, em seu terceiro mundial, o meio-atacante Son Heung-min.